O futuro do trabalho já chegou e, com ele, uma das discussões mais impactantes dos últimos anos: a reformulação da jornada de trabalho e o possível fim da escala 6 por 1. Você está preparado para navegar por essas mudanças e orientar seus clientes com segurança? Sejam todos muito bem-vindos, internautas, colegas profissionais da contabilidade, e hoje de um assunto desse, não só os profissionais da contabilidade, mas das outras atividades também, né, que estão relacionadas a recursos humanos e departamento pessoal. Sou Claudemir Matius, conselheiro suplente do CRC Paraná. Hoje não vamos falar de teoria, nada de SPED, ECD, ECF, nem de reforma tributária hoje. Hoje não é. Vamos mergulhar na prática da jornada de trabalho, desvendando os pontos que mais geram dores de cabeça nos tribunais e nas empresas. Esta aula é um verdadeiro raio-x da legislação trabalhista, abordando desde o controle do ponto e horas extras até a análise jurídica da transição do modelo 6 por 1 para o 5 por 2. Um conteúdo essencial para que você, contador, profissionais da contabilidade, possa atuar de forma estratégica e antecipar seus cenários. Antes de começarmos este vídeo, tem 7 dias para ser hypado. Se você valoriza conteúdo técnico e de qualidade, clique em hypar e ajude a nossa classe contábil a ganhar relevância no YouTube. Para nos guiar nessa jornada de conhecimento, recebemos uma das maiores autoridades do direito trabalhista brasileiro, Dr. Marlos Meleque. Dr. Marlos é magistrado há 20 anos e atuou como juiz auxiliar na presidência do TST e do TRT Paraná. Exerceu a função de corregedor nacional na Justiça Auxiliar no CNJ. Foi condecorado comendador em 5 estados e é reconhecido como o pai da reforma trabalhista, do qual eu sou fã. Tendo participado ativamente da sua elaboração, atualmente exerce o cargo de juiz na Vara Federal do Trabalho de Araucária, no estado do Paraná. Dr. Marlos, é um privilégio de tê-lo conosco. A palavra é sua e o CRC Paraná agradece muito a presença do senhor. Claudemir, em seu nome, eu quero saudar a todos os empresários contábeis, empresárias contábeis do estado do Paraná e de todo o Brasil que nos acompanham aqui pela Escola Técnica, nessa edição especial do CRC do Paraná, na Escola Técnica do CRC do Paraná, e fico muito gratificado pelo generoso convite em poder contribuir no dia a dia de vocês. Eu sempre digo que quando eu faço as conferências, quando eu dou as aulas, as palestras em todo o Brasil, os contadores, as contadoras é que fazem as perguntas mais relevantes, mais refletivas, que a gente tem que parar para pensar. Por quê? Porque vocês estão à frente, vocês são o primeiro contato da pessoa que está na gestão do setor produtivo com a legislação, seja diretamente na área contábil ou nas áreas co-irmãs, que estão ali absolutamente juntas, que é a área trabalhista, que é a área fiscal, que é a área do consumidor, que é a área civil de contrato, enfim, o contador acaba sendo, além daquela questão mais específica das razões da contabilidade, mas o contador ele navega necessariamente por tantas áreas co-irmãs da contabilidade, e o direito do trabalho inexoravelmente é uma dessas áreas. E hoje nós estamos aqui para tratar da possibilidade do fim da jornada 6 por 1 e o advento da jornada 6 por 2. Além de nós tratarmos de uma série de questões que orbitam em torno dessa questão, como todos os sistemas de compensação, como eles ficam, como eles podem ser gestados, aprimorados, alterados depois dessa possível mudança na Constituição Federal, como fica a 12 por 36, como fica o RSR, e tantas outras questões, as convenções, acordos coletivos. Nós vamos enfrentar todas essas questões. E mais, nós estaremos
tratando deste tema, eu me comprometi aqui com o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, que após esse nosso encontro de hoje, esta nossa conferência de hoje na Escola Técnica, nessa edição especial, depois que seja promulgada essa emenda constitucional, essa ou outra, porque nós temos uma alternativa que nós vamos tratar aqui hoje também, e que nós vamos trazer em primeira mão para todas e para todos, eu me comprometo a voltar aqui no CRC, depois da mudança efetiva, para arrematar o assunto. E dizer, olha, aquilo que nós falamos é aquilo mesmo, ou aquilo que nós falamos na hora da votação teve uma pequena mudança e ficou assim, para que você esteja atualizado, para que você esteja atualizada e possa desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível, com muita segurança jurídica em relação às decisões que você precisa tomar no dia a dia para poder trabalhar e orientar também os seus clientes. Então vamos lá. Bem, nós vamos fazer brevemente, de maneira muito rápida, uma comparação entre como é hoje e como poderá vir a ficar. Não é um exercício de futurologia, não tenho bola de cristal, mas nós vamos trabalhar com a redação da PEC atual, com a redução do texto que está sendo debatido hoje no Senado Federal, uma vez que já foi aprovado em 2 turnos na Câmara Federal e agora está sendo tratado no Senado Federal da República Brasileira. Então, nós vamos tratar o que nós temos de atual e vou destacar alguns pontos que, atenção, respeitosamente, vocês estão à frente, estão sempre na ponta de lança. Eu disse aqui até antes de começar a nossa aula, né, que quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada, com 14 anos, mas quando eu também fui industrial, fui empresário, a minha ponte direta era com o meu contador, que era o querido Osíris, que certamente está acompanhando essa aula, né? Osíris Camargo. Então, faço aqui esse registro, porque é merecido, né? E o primeiro contato que eu tinha era com o meu contador. Então, eu sei o valor que cada um de vocês tem no dia a dia de um pequeno e médio empresário, especialmente, porque muitas vezes é difícil para o pequeno e médio empresário ter um acesso a um advogado para tirar uma dúvida. Por quê? Porque ele tem uma relação mais próxima com o contador e porque muitas vezes, eu não quero generalizar de maneira alguma, mas muitas vezes acaba sendo um custo, acaba sendo mais caro, né, tirar essa dúvida com o advogado. Então ele vai buscar essa informação primeira no contador. Né? O advogado é muito importante que o empresário, pequeno e microempresário, tenha uma assessoria jurídica, sem dúvida alguma, mas o que eu estou a afirmar na prática, no dia a dia, que esse contato direto com o contador, ele é primeiro e ele existe sim. Né? E dentro desse contexto, eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, que talvez algumas coisas, até do momento atual, você não saiba. E eu quero destacar aqui para vocês, tá bom? Bom, hoje nós todos sabemos que a duração semanal do trabalho é de 44, com limite de 8 horas, a jornada é de 8, a duração semanal é de 44, com a possibilidade de 2 horas extras por dia. Nós temos hoje o RSR, também chamado de DSR, o correto é RSR, porque é repouso semanal remunerado, é a linguagem que a Constituição usa, né, mas muitos usam também o descanso semanal remunerado, precisa ser de 24 horas consecutivas. E para cada 6 dias trabalhados, nós teríamos o 7º, que seria o do intervalo, né, da interrupção do contrato de trabalho. Por que interrupção? Porque não há trabalho, mas há pagamento. É diferente da suspensão, quando a pessoa está suspensa, o contrato está suspenso, ela fica em casa, mas não recebe pela contraprestação, não recebe por essas horas, não recebe por esses dias. Né? Então, o RSR é uma interrupção do contrato de trabalho e, por ser o 7º dia, ele é o chamado descanso hebdomadário. Mas isso pode mudar, como a gente vai ver hoje. Quais são os principais destaques que eu tenho aqui
do modelo atual, tá? Primeiro, a 12 por 36, que veio com a reforma trabalhista, sem a necessidade de autorização sindical por acordo convenção coletiva. E por que isso é importante? Porque algumas categorias não têm convenção, como, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. Elas não têm convenção coletiva. E aí ela precisa de uma 12 por 36 individual. Esse argumento pesou muito em Brasília, a ponto do Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão de lavra do ministro Gilmar Mendes, ter reconhecido a constitucionalidade da 12 por 36 ser feita por acordo individual entre o patrão e o empregado. Tá? Por que isso é importante, pessoal? Porque eu chamo atenção para esse detalhe, essa filigrana. E vocês sabem que, muitas vezes, é o detalhe que faz toda a diferença. E aqui porque os erros mais comuns que eu vejo hoje em dia na 12 por 36 é de não ter um acordo escrito. Esse acordo escrito foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser direto com o empregado. Uma folha de sulfite e uma caneta Bic, mas ele precisa existir para a validade desse negócio jurídico. O contrato, esse acordo, essa avença que é feita entre o patrão e o empregado, se chama negócio jurídico. E o negócio jurídico, pela lei, precisa ter agente capaz, forma prevista ou não defesa em lei e objeto lícito. Então, veja, nós temos objeto lícito, é trabalho, é forma de compensação. Os agentes são capazes. O que nós precisamos observar e nunca esquecer? A forma. E qual é a forma? A forma prevista em lei. A forma solene. Tem que ser por escrito. Então, eu tenho visto muito no dia a dia da justiça esquemas de 12 por 36 que não foi feito acordo escrito, individual, direto com o empregado. E o que isso gera? A nulidade da 12 por 36. E qual a consequência prática? Uma condenação de 4 horas extras diárias. Por que 4? A nona, a 11ª, 12ª. Com 50% adicional, vocês sabem, a hora extra tem natureza salarial. De onde que a gente tira essa informação? Lá da Lei 8.112/90, que é a Lei de Custeio da Previdência, né? Lá no artigo 29, que diz quais são as nossas verbas de natureza salarial, que são salário de contribuição, e quais são as verbas indenizatórias, que não são salário de contribuição. Bom, feito isso, nós vimos então que a 12 por 36 pode sim ser feita por acordo individual, e isso tem a chancela do Supremo Tribunal Federal. No banco de horas, nós também temos a possibilidade do banco semestral, que veio com a reforma trabalhista, e que não precisa da chancela sindical. O banco de horas semestral é um acordo direto entre patrão e empregado. Qual a atenção aqui que nós devemos ter? 3. A primeira, quando a convenção ou o acordo coletivo prever que mesmo semestral tem que passar pelo sindicato, então tem que passar, porque aqui vai prevalecer aquele princípio do que o acordado é prestigiado em relação àquilo que é legislado. Então, se a convenção ou acordo não fala nada, vai valer o texto da CLT. E o que a CLT prevê? Que no banco de horas semestral não precisa da participação do sindicato. Precisa ser feito num acordo escrito novamente entre patrão e empregado. E terminou aqueles 6 meses, faz o acerto, né? Tem que pagar, paga, tem que deduzir, deduz, desconta, né? E pode renovar, fazer outro acordo escrito por mais 6 meses, sim vai. Mas se tiver escrito no acordo, na convenção, que tem que passar pelo sindicato, então tem que passar pelo sindicato. Combinados? Muito bem. Qual que é o segundo detalhe importante aqui do banco de horas? Né? Que se extrapolar aquelas 2 horas diárias que a lei permite que se faça hora extra, o banco de horas, seja o semestral ou anual, vai ser declarado nulo na Justiça do Trabalho se o assunto for judicializado. Então, ficar muito atenta em relação a isso. E, finalmente, o terceiro ponto, que pouca gente sabe. O trabalhador tem que ter acesso mensalmente ao seu saldo do banco de horas. Se é positivo, negativo e tal. Gente, é tão fácil fazer isso. É só botar no contra-cheque.
O seu saldo esse mês é de mais 4, menos 8. Ou que ele tem um aplicativo, uma senha, que tem acesso o tempo todo ao saldo do banco de horas. Porque se comprovar em juízo que não tinha acesso ao saldo do banco de horas, o judiciário tem grandes chances de declarar nulo esse banco de horas também. Muito bem. Aí nós temos a compensação automática. E eu vou pedir a licença dos contadores e contadoras do nosso querido estado do Paraná para explicar isso aqui. Seja franco comigo aqui, seja franca. Você já ouviu falar em compensação automática de horas extras? Sim, porque tem acordo individual, tem acordo coletivo, tem banco de horas, tem 12 por 36, tem o acordo do sábado, tem um monte de acordo, né? Mas esse aqui que eu estou falando aqui, compensação automática de horas. Você já ouviu falar? Sim, compensação automática não precisa nem de acordo escrito. Compensação automática veio com a reforma trabalhista, veio com a Lei 13.467. Está lá no artigo 58, parágrafo 5º da CLT, e permite que um excesso de horas trabalhado num dia ou uma redução de horas não trabalhada num dia pode ser compensada. Você está pensando, mas de que jeito que isso funciona na prática? Assim, ó. E é bem comum. Acontece todo dia, em todas as empresas. Talvez até no seu escritório contábil. Veja só. O trabalhador atrasou 16 minutos. Usou a desculpa 49. Estou brincando aqui, claro. O ônibus atrasou. O pneu furou. Precisei levar o filho na creche. Hoje está chovendo. Enfim, 16 minutos de atraso. A CLT prevê, todos nós sabemos, aqueles 5 minutos de tolerância para entrar e para sair que não podem passar de 10 na jornada. Beleza. Mas onde é que está o pulo do gato aqui? Que, com 16 minutos de atraso, normalmente todas as máquinas de ponto, os sistemas de ponto, os softwares de ponto, já vão proceder ao desconto de 16 minutos, não é verdade? Mas, na prática, se ele trabalhar 16 minutos a mais, isso estaria pela CLT, pela norma nova, automaticamente compensado. Como? Automaticamente. Em que período? Aqui que está a pergunta agora. Em uma semana. Então, a lei diz, a CLT diz, isso veio com a reforma trabalhista, tem o meu DNA, eu que tive essa ideia, eu que escrevi e foi aprovado no Congresso Nacional. Que bom. Que se até a semana seguinte essas horas forem compensadas, seja do atraso, seja da falta de minutos ou de horas de trabalho, até a semana seguinte, isso pode ser automático. Sempre. Da forma como você determinar. Então você pode alterar o software do controle de ponto? Pode. Mas aí eu posso punir, por exemplo, o empregado que chegou 16 minutos atrasado, porque a tolerância são 5, e teoricamente caberia ali, eventualmente, uma advertência verbal, escrita, ou até, enfim. Você pode também. Mas você pode criar esse sistema dentro da organização, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 58, com redação dada pela reforma trabalhista, que a compensação seja automática, tanto para mais como para menos. Não descontar o atraso, né, ou também permitir o contrário, na semana seguinte do evento. Então, na terça-feira, vamos imaginar que hoje é terça-feira, que você está assistindo a edição especial aqui, da Escola Técnica, do CRC Paraná. Hoje é terça-feira, e o cara atrasou meia hora. Se ele até a semana que vem trabalhar meia hora, seja quebrado 10 minutos um dia, ou meia hora a mais num dia só, pronto, zerou. Olha que é igual a razonete, é igual a razão contábil. Zerou, automaticamente. Inclusive, se um processo for judicializado, a justiça vai fazer a conta desse jeito. E se não for, dá para impugnar, dá para discutir isso aí, porque está na lei. Ok? Combinados? Então, esse é o destaque que eu queria fazer, porque nas conferências que eu faço no Brasil inteiro, eu percebo que as pessoas não conhecem essa compensação automática prevista aqui na CLT, tá bom? O destaque para o home office, o trabalho a tempo parcial. Trabalho a tempo parcial é de 26 horas semanais e que permite a contratação de até 6 horas extras naquela semana, ou de 30 horas que não permite hora extra. É lógico que é muito melhor a de 26. Por quê? Porque ela é mais flexível. O que vai acontecer se contratar
o tempo parcial, part-time, de 30 horas semanais, e o cara no dia a dia, porque isso é absolutamente comum e factível, no dia a dia da vida ele faz 15 minutos, meia hora, 1 hora extra. O juiz pode decretar nulidade desse tempo parcial do contrato de 30 horas semanais e você vai ter que pagar o contrato normal, entre aspas, de 44. E aí fica bem mais caro. Então, para que correr esse risco? Por isso que a reforma trabalhista flexibilizou e criou tempo parcial de 26 horas semanais, com a possibilidade tranquila, legal, de se contratar mais 6 horas naquela semana. Olha que legal. Por que isso é importante? Assume uma relevância gigante no tema que nós estamos tratando hoje. Porque esse contrato de tempo parcial talvez sirva para adequar acomodações de jornada ou de duração semanal de acordo com a possível 5x2. Ok? Então vamos ficar atento a isso. E também o trabalho intermitente. Finalmente chegamos aqui à proposta da escala 5x2. É errado falar jornada 5x2. Por quê? Porque a jornada vem lá do italiano giornata, ou do francês journaux. Então, a palavra jornada, ela já se refere a um dia, vou até usar um pleonasmo aqui da nossa língua, ela já é um pleonasmo porque jornada diária é um pleonasmo, tá errado, né? Por quê? Porque a jornada, ela já se refere necessariamente a um dia de trabalho, ok? Então, vem aí, provavelmente, a escala 5x2, que vão ser 5 dias trabalhados e 2 de descanso. Geralmente, mas não obrigatoriamente, no sábado e no domingo. Claro que o domingo vai continuar sendo preferencial. Nós já vamos ver isso. As preferências ali da PEC 221, que é a PEC que foi aprovada na Câmara em 2 turnos, né? E que agora está no Senado, mas que perdeu o regime de urgência. No dia que eu gravei essa aula, tinha acabado de perder o regime de urgência. O que significa isso na prática? Que os prazos de tramitação voltam ao normal e não vão ter prazos reduzidos nas comissões para serem apreciados, tá? Então, não está mais com regime de urgência no Senado Federal para passar pela Comissão de Constituição e Justiça, para passar pela Comissão de Economia e Justiça Social. Não, vai ter a tramitação nos prazos normais, regimentais do Senado Federal, ok? Então, o desafio é o impacto operacional em setores contínuos, especialmente supermercados, farmácias, hospitais, pessoal que trabalha 12x36. Nós vamos estudar aqui como é que vão ficar as normas autônomas. O que são as normas autônomas? Acordos e convenções coletivas de trabalho, ok? Vamos enfrentar o primeiro tópico, então, da PEC 221, lá de 2019, que está em tramitação, da 5x2, que trata do repouso semanal remunerado. O RSR, pessoal, é um direito constitucional. E a Lei 605, lá de 1949, ela foi recepcionada pela Constituição Federal. Ela regulamenta o repouso semanal remunerado. É ali que nós encontramos que, se o RSR não for observado, ele tem que ser pago em dobro, por exemplo, certo? E nessa transição da escala 5x2, surgem questões práticas sobre o cálculo e a concessão do repouso semanal remunerado. Então, que pontos de atenção eu teria com todos vocês hoje aqui, tá? Vamos lá. Na escala 5x2, o RSR continua incorporado aos esquemas de pagamento mensalista. Quando o pagamento for mensalista, certo? O RSR ele já está incorporado ao salário que é combinado, que é pago. Então ele não precisa ser pago à parte, não precisa ser destacado. Atenção, o sábado e o domingo serão considerados RSR. Ou seja, o sábado, como estavam falando no início, não, está lá no texto da PEC 221. O sábado, a gente fala sábado aqui, mas seria o segundo dia de descanso, tá? Ele será considerado RSR, ou seja, ele não vai ser considerado
como no caso do bancário, que a gente já conhece, um dia útil não trabalhado. Não, ele vai ser RSR. E se esse segundo dia de descanso não for cumprido, ele também deverá ser remunerado em dobro. Então, esse segundo dia de descanso da escala 5x2, ele é considerado sim RSR, ok? E o trabalho em domingos e feriados exigirá também folga compensatória ou pagamento em dobro. Perfeito? Os comissionistas continuarão tendo os RSRs, agora no plural, calculados de acordo com a média. E o descanso continuará sendo preferencialmente aos domingos, sendo que um domingo deverá ser observado, de acordo com a Lei 10.101, que é uma lei lá do tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e que tratava de outras coisas, e que no meio dela ela fala de PLR e fala que pelo menos um domingo tem que ser concedido para o trabalhador, para a trabalhadora. E ainda tem aquela questão um pouco mais polêmica da folga em 2 domingos para trabalhadoras, portanto, pessoas, vou ser aqui incisivo, pessoas do sexo feminino. Agora nós teremos, então, descanso preferencialmente aos domingos, conforme já determina a lei 10.101, e o segundo descanso não tem dia de previsão específica. Então aqui a gente fala no sábado, porque parece que o sábado vai acomodar melhor esse segundo dia de descanso, mas nem a lei e nem a PEC prevê que seja especificamente no sábado. Perfeito? E agora, outra pedrinha no sapato aqui, na prática, como fica a jornada 12x36 e seus impactos nesse momento de transição, tá? Até a transição vai funcionar da seguinte forma: vem primeiro de 44 para 42 horas semanais e depois de 42 para 40. Nós já vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe à frente também, tá? Vamos trabalhar aqui agora a 12x36. A 12x36, com essa mudança, ela vai continuar a existir normalmente. Qual é o raciocínio que nós temos que utilizar? E agora eu vou direto no alvo aqui, ó. A quantidade de horas mensais no esquema 12x36, ele não ultrapassa 200 horas trabalhadas. Ele não ultrapassa. Ele vai ficar ali entre 162 a 175 horas mensais, não ultrapassando o novo divisor de uma possível escala 5x2. Ora, se a 12x36, juridicamente e matematicamente falando, não ultrapassa o novo divisor legal, que seria de 200 horas, então a 12x36 continua existindo normalmente. Até porque a jornada de 8, e nós já vimos o que significa a jornada, ela continua existindo na PEC, na 5x2. Ela continua existindo. A jornada continua sendo de 8. Então, não há nenhuma mudança. Uma vez que se permitia a jornada de 12, quando a jornada é de 8 e a duração semanal é de 44, e se permite juridicamente a coexistência dessa proporção atual, duração semanal, 44. Qual é a jornada? 8. E se permite a 12x36, ora, da mesma maneira, passando a 5x2, qual é o raciocínio lógico, jurídico e matemático? Se a jornada continua sendo 8, olha só, na 5x2 a jornada continua sendo 8. Então nós continuamos admitindo 12 por 36. Mas a duração vai ser de 40. E na duração de 40, seja 42, 40, poderia ser de 36, que não é o que vai passar. Vai passar de 40. Eu tenho dito isso desde sempre, quando começaram essas discussões, que o razoável seriam 40. E está tudo se desenhando, se convergindo na PEC 221 para 40. Então vamos lá.
Qual que é o divisor de 40? 200 mensal. E a 12 por 36, ela não ultrapassa 200. Então ela vai continuar existindo normalmente. E vale lembrar que a previsão legal para o acordo individual da 12 por 36 é lá do artigo 59 da CLT, com redação dada pela reforma trabalhista. Atenção, a jornada 12 por 36 depende de acordo individual escrito. Eu já falei isso e estou repetindo, porque não é demais repetir pela importância disso aqui. Depende de acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo. Eu já falei sobre a coexistência e a necessidade ou não do acordo escrito, sempre, mas da possibilidade da convenção no acordo coletivo na 12 por 36. E a mudança para 5 por 2 não invalidará automaticamente esse modelo, mas exigirá renegociação. E eu já vou explicar o porquê que vai ser necessário renegociação, especialmente quando houver convenção e acordo coletivo de trabalho. Está aí. A negociação coletiva é o principal instrumento do Brasil de regulamentação de jornadas de trabalho e tantos outros direitos e prerrogativas no Brasil. Sua força normativa do que pode, o que não pode ser alterado, é dado com muita força pela reforma trabalhista, que apenas regulamentou o que já estava na Constituição Federal. Né? Muita gente fala, a reforma trabalhista regulamentou, ou ampliou, diz assim, ampliou a possibilidade. Não. Na verdade, a gente apenas regulamentou o que já estava na Constituição Federal. E sabe o que estava na Constituição Federal? Lá no artigo 7º, estava escrito assim: o judiciário observará os acordos e convenções coletivas de trabalho. O judiciário observará. Então, a lei, a CLT, a reforma trabalhista, mais precisamente, cirurgicamente, ali no artigo 611A e B, só veio regulamentar o que a Constituição Federal já dizia, desde 88, e que até então não tinha tido uma regulamentação. Tá? Então, vamos lá. Aqui que interessa, o prazo de validade depois que a PEC for promulgada. A PEC prevê que as normas autônomas, o que são normas autônomas? Acordos e convenções coletivos de trabalho, deverão ser renegociadas após 60 dias da sua promulgação. Ou seja, 5 por 2 passou a valer. A própria PEC, a própria emenda constitucional, ela diz que em 60 dias todos os acordos e convenções coletivas de trabalho precisarão ser revistos, revisados. Não fala de acordo individual, mas por cautela extrema, seguro morreu de velho, desconfiado está vivo, não custa fazer uma readequação, uma revisão, uma nova assinatura nos acordos individuais que possam influenciar em jornada, como por exemplo na 12 por 36 e acordos individuais para compensação horária. Tá? E a reforma trabalhista regulamentou a força dos acordos, mas ela não ampliou nada, porque já estava na Constituição Federal. Tá? Mas os direitos constitucionais, como RSR, férias, 13º, são direitos irrenunciáveis. Isso está no próprio artigo 611B de Bravo da reforma trabalhista ali na CLT. Até onde vai o poder de negociar? O limite é a Constituição Federal. Então aqui eu estou dando uma dica. Ora, se passar 5 por 2, eu não posso, num acordo de convenção coletiva, dizer que vai ser 6 por 1. Por que eu não posso? Porque o limite da convenção coletiva é a Constituição Federal. E isso é repetido, repisado, no artigo 611 da Constituição Federal, do que não pode fazer. Se você quiser ler 1 por 1, está lá no artigo 601B de Bravo, da CLT, o que não pode tratar em acordo e convenção coletiva de trabalho, porque são tidos direitos irrenunciáveis. A gente parte da premissa, até do ministro Maurício Godinho Delgado, querido ministro Maurício Godinho Delgado, do nosso excelso Tribunal Superior do Trabalho, do princípio da adequação setorial negociada. Traduzindo assim, em poucas linhas, rapidamente, o que é isso? A convenção coletiva, ela tem que melhorar a condição do trabalhador
e não piorar. Mas também temos que observar o tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, que muitas vezes uma convenção coletiva ela pode, entre aspas, retirar um direito sem que tenha necessariamente compensado isso. E por que o Supremo Tribunal Federal disse isso com muita exatidão, com muita certeza e, ao meu ver, de maneira acertada? Porque o Estado brasileiro, nós juízes, enquanto Estado, não estamos sentados à mesa de negociação entre patrões e empregados, os sindicatos patronais e dos empregados, no momento do acordo que foi feito para gerar o texto da convenção do acordo coletivo. Então, nós não podemos, enquanto Estado, intervir nessa relação, porque temos que presumir, pela boa-fé, que aquele texto que veio da convenção e do acordo coletivo era o melhor para aquele momento. Era o possível para aquele momento. E que muitas vezes, entre aspas, uma supressão de direito, na verdade foi para a preservação de emprego ou de outros direitos que estão na convenção ou no acordo coletivo. Então, é esta a lógica, é esta a hermenêutica, o raciocínio que o Supremo Tribunal Federal utilizou para dizer lá no tema 1046 que na convenção, no acordo coletivo, muitas vezes a supressão de um direito não precisa estar compensado por outro. Então vamos lá, qual é a flexibilidade? Os limites dos acordos coletivos. O que eles podem definir, o que eles não podem. A adoção da escala 5x2 com redistribuição de horas semanais, isso é muito inteligente. O também querido ministro, o querido ministro do TST, puxa, estudei por ele tantas vezes, Sérgio Pinto Martins, querido desembargador de São Paulo, que agora é ministro do Colégio do Tribunal Superior do Trabalho, e tanto estudei pelos livros dele também, e até hoje estudamos, né? Muito sábio esse ministro, Sérgio Pinto Martins, ele já dizia muitos anos atrás, há décadas atrás, que essa duração semanal do trabalho, ela pode ter jornada móvel, ela é flexível. Então, nós podemos utilizar isso para acomodar essas 42 e finalmente 40 horas que teremos na semana. Podemos redistribuir essas horas semanais, não só por acordo coletivo, mas também por acordo individual, já defendia o ministro Sérgio Pinto Martins, do TST. Tá? Horários flexíveis, distribuição de módulos flexíveis de jornada de trabalho. O banco de horas anual e a compensação dentro do período acordado e jornadas diferenciadas por setor da economia ou por função. O que não pode ser negociado? Supressão do RSR, jornada superior a 44, não seria jornada, né? A jornada é de 8, a duração superior a 44 horas semanais sem compensação, redução salarial em troca de flexibilidade e descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. Eu falei lá atrás que nós teríamos o contrato a tempo parcial como um mecanismo, como uma ferramenta que está na CLT, especialmente naquela que fala das 26 horas semanais, com possibilidade de contratar mais 6 horas extras. E por que o contrato a tempo parcial é interessante? Porque o pagamento também é proporcional, o pagamento também é parcial, o pagamento é em relação às horas trabalhadas. Mas um cuidado que eu tive quando escrevi o tempo parcial na reforma trabalhista na CLT, foi de permitir a este trabalhador ter não férias escalonadas, mas férias de 30 dias. Por quê? Porque tantos trabalhadores que já têm duração reduzida por força de lei, já desde 1943, como jornalistas, 5 horas diárias, bancários, 6 horas, eles têm 30 dias de férias. Então, por que o contrato parcial não teria? Tá? Então, um contrato a tempo parcial tem 30 dias de férias. E eles podem ser um mecanismo, uma ferramenta, ganha relevância no contexto da escala 5x2. As empresas podem usar os contratos parciais para complementar as equipes, para distribuir as horas na escala 5x2, sem levar custos com horas extras. Temos a modalidade não cumulativa, que é esta que eu acabei de explicar, e que é a mais importante. 26 horas semanais, com até 6 horas extras, ideal para coberturas eventualmente necessárias na escala 5x2. Outros acordos e compensações de horas. Vamos lá, número 1, compensação de banco de horas. Compensação em até 1 ano. Por que até 1 ano? Porque existe o banco de horas semestral,
previsto na reforma trabalhista, que só pode ser feito quando a convenção e acordo coletivo não prevê em sentido contrário. Combinado? Então vamos lá. Compensação em até 1 ano mediante acordo ou convenção coletiva. Está ali só acordo no slide, mas é acordo ou convenção coletiva, óbvio, né? Horas excedentes pagas também com adicional de no mínimo 50%. Por que eu digo no mínimo? Porque às vezes a norma autônoma pode prever um percentual maior, tem que ficar atento a isso. 2, o acordo do sábado vai cair. Eu coloquei aqui de propósito o acordo do sábado, embora 5x2, a gente já viu aqui, não é necessariamente no sábado, mas por que eu coloquei no sábado? Porque hoje é, né? Hoje esse esquema de trabalhar alguns minutos a mais para não abrir no sábado é justamente o esquema do sábado, ele vai cair, não vai mais existir. Porque se vai ter um segundo RSR na semana, não vai mais ter razão de existir esse acordo de compensação que existe hoje do sábado. Ele vai cair, ele vai deixar de existir. Tá? O item 3, a jornada compensada semanal. Da compensação automática, que eu expliquei pouco atrás nesse encontro para vocês, que as horas extras realizadas numa semana podem automaticamente ser compensadas na semana seguinte, tanto para mais como para menos, mas tem que ser na semana seguinte, vai ser de maneira automática e não precisa nem de acordo individual. Está lá na CLT, artigo 58, parágrafo 5º. O item 4, para vocês contadoras, para vocês contadores, é muito importante, porque é um novo divisor para as horas extras. Os atuais de 220, né, para quem trabalha 8 e 44, vai passar a ser com duração semanal de 40 horas para quanto? 200. E como vai funcionar isso na justiça? Isso é muito importante, que a gente chama de aplicação da lei no tempo. Aplicação da lei no tempo. Né? As horas extras que foram feitas antes da promulgação da PEC, vai se aplicar a lei antiga, vai aplicar divisor 220, porque a nossa lei brasileira, onde é que encontra isso? Na lei de introdução à lei brasileira. Né? Tá lá, no Código Civil Brasileiro, lei de introdução à lei civil brasileira. Está escrito lá que aplica-se ao fato, ao evento, a lei que estava vigente na época. E isso valeu para a reforma trabalhista, mas foi tão polêmico que o Tribunal Superior do Trabalho teve que vir e dizer, com todas as letras, que funcionava assim. E agora vai ser a mesma coisa. O evento hora extra que aconteceu antes da promulgação da PEC vai ter o divisor 220. Claro, se a jornada fosse 8, a duração semanal 44, que é a maioria, né? Agora, depois dessa mudança, vai ter ali a redução paulatina da duração semanal do contrato de trabalho, primeiro de 44 para 42, depois para 200, mas você vai aplicando o divisor de acordo com a validade de cada norma e o dia que o evento hora extra aconteceu. Penso que eu me fiz fazer entender, correto? Entenderam? Beleza. E a mera realização de horas extras, do item 5, que continua existindo, está lá na CLT, que nós criamos com a reforma trabalhista. O que é esse negócio aqui? Atenção agora. Vou chamar a tua atenção. Pare o que você está fazendo agora um pouquinho aqui. Presta atenção aqui. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Talvez vocês não tenham se atentado para o texto da CLT, que está lá desde a reforma. Eu vejo nas minhas conferências no Brasil inteiro, muita gente não sabe, muita gente nunca ouviu falar. Mas olha só, nós colocamos lá que a mera realização de horas... Onde é que está isso? Está na CLT. A mera realização de horas extras não será suficiente para a desconsideração de um esquema de compensação horária. Isso vale para quê? Para todos os esquemas de compensação, especialmente para o 12x36, para o atual esquema do sábado, para banco de horas, para tudo. E vai continuar valendo quando vier a 5x2. E o que nós temos aqui, pessoal? Você deve estar se perguntando, mas tá, na 12x36 o porteiro fez lá mais 40 minutos num dia. Isso vai ser suficiente para desconsiderar 12x36? Aí que tá. Não há um número fixo, a lei não trouxe, é subjetivo, vai depender, o juiz vai olhar o quê? O tamanho do contrato de trabalho. É de 6 meses, é de 5 anos? Quantas vezes houve uma hora extra realizada ali? Ah não, isso aqui é mera realização. Foi o dia que ele fez meia horinha a mais ali, num dia no mês, porque o outro porteiro atrasou.
E é até importante registrar que o outro porteiro atrasou. Olha só, ter prova, né? Pega lá depois. Ah, mas aqui em 5 anos o cara fez 7 vezes, 8 vezes uma horinha extra ali. É mera realização. Claro, depende da análise de caso a caso de cada juiz, mas é mera realização de hora extra. E essa mera realização, ela não autoriza o juiz declarar nulidade do esquema de compensação. Imagina declarar nulidade de uma 12 por 36, de um contrato com 4 anos. 4 horas extras por dia trabalhado durante 4 anos, com 50% de adicional e repercussões. Faça as contas aí. 300 mil reais, 400 mil reais. Então, esse item 5 aqui, ó, da mera realização, é uma válvula de escape para conseguir evitar que o juiz declare a nulidade de um esquema de compensação horária. É muito importante para todo mundo isso aqui, tanto para o trabalhador, para o patrão, para o contador, para o advogado, para o gestor. Todo mundo tem que saber isso aqui. E muita gente, posso assegurar vocês, desconhecia essa regra. E para a gente terminar aqui o nosso encontro, nessa edição especial, puxa, eu me sinto aqui com muita humildade, muito gratificado por ser convidado para participar logo de uma edição especial aqui da Escola Técnica do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Nosso último slide, espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena, que vocês tenham capturado alguma coisa importante, tenham se adiantado ao que vai acontecer. E lembrando uma vez mais, depois da promulgação eu volto aqui, mas daí num encontro bem mais breve, porque eu vou dizer, lembra aquilo que eu falei? Ficou. Lembra aquilo que eu falei? Votaram diferente. Então a gente vai hoje trazendo para vocês como está hoje, e quando for promulgado eu voltarei aqui no Conselho para dizer para vocês como ficou. E certamente a maioria das coisas vão ficar, quero acreditar, como eu expliquei hoje, mas se tiver alguma coisa que destoe, eu estarei então trazendo, olha, isso ficou assim, e vocês estarão atualizados, tá bom? Pessoal, existe uma PEC que foi protocolada pelo senador Rogério Marinho e outros, recentemente, é a PEC 12/2026, que gera uma flexibilidade em vez de rigidez na jornada de trabalho. Então, o próprio senador Rogério Marinho fez esse quadro comparativo, que eu pedi licença para transcrever aqui para todos vocês, tá? Porque se defende maior flexibilidade no modelo, tá? Eles colocam ali num estudo feito que haverá uma possível perda de 1,5 milhão quase de empregos no Brasil, se a PEC passar 221 do jeito que ela está hoje, né, porque nós sabemos que a maioria dos empregadores são pequenos e médios empregadores, e eles não vão conseguir ter esse aumento no valor do salário de aproximadamente 20% no salário hora, sem a contraprestação, tá? Isso impactaria no PIB em até 6,2% no PIB nacional, e um abismo, nós já temos um problema grave de produtividade dos trabalhadores brasileiros em relação a outros trabalhadores do mundo. Isso é uma coisa matemática, não é uma opinião minha. Eu reconheço que o trabalhador brasileiro se esforça, trabalha, pega ônibus cedo, se molha, corre o risco de ser assaltado, trabalha muitas vezes numa empresa que não oferece todas as condições adequadas de trabalho, não fornece os EPIs adequados, nós temos um índice de acidentes de trabalho muito elevado. Eu reconheço tudo isso e digo, como disse na minha biografia, que foi escrita por vários jornalistas, que se fosse para exaltar alguém nesse país, eu exaltaria os trabalhadores, né? Que mediante uma contraprestação de um salário fixo, acorda cedo, volta tarde, volta cansado, enfim, eu já fui trabalhador com carteira assinada, eu sei muito bem como é que é. Mas nós temos uma diferença de produtividade dos trabalhadores brasileiros em relação a trabalhadores de outros países, é um número matemático, é feito pela ONU esse cálculo, e que ele é muito grande, tá? E que, se a PEC passar como está hoje, nós teremos um abismo, então, de produtividade em relação ao que produz um trabalhador brasileiro e o que produz um trabalhador em outros países, mesmo descontando a tecnologia, é muito importante dizer isso. Vejo a parte boa da PEC também, atual, a 221, no sentido de que Titãs já dizia que deveríamos ter trabalhado menos, se importado menos e ter visto mais o sol se pôr. Isso é muito importante. Ver os filhos crescer, ter um pouco mais de tempo.
Isso é importante, a vida não é só trabalho, né? Então, nós temos essa discussão, e eu não quero entrar nessa discussão aqui que extrapola o mundo jurídico, mas eu sou favorável à redução de uma duração semanal de trabalho, sim. Né, de 44 para 40, que é o que eu tenho dito desde o princípio, e é mais ou menos o que vai acontecer pelo visto. Né? Mas eu honestamente coloco para vocês aqui, e eu como juiz, eu não posso, até pela força da Loman, eu não posso exprimir qualquer tangenciamento político, e não estou fazendo isso aqui, tomando inclusive todo cuidado, mas de não fazê-lo, mas doutrinariamente falando, juridicamente falando agora aqui como jurista, e isso vem de décadas, vem desde o direito romano. Não é adequado discutir leis que tenham um profundo impacto econômico, jurídico, financeiro e social em ano eleitoral. E eu não estou tangenciando política aqui de forma alguma. Até porque discussão de minoridade de idade penal também não se deve discutir em ano eleitoral. Por quê? Porque isso contamina a discussão, isso contamina a lisura, o cristalino da discussão. Isso não é uma questão política, por isso que eu estou colocando aqui, é uma questão doutrinária da ciência do direito, de não se discutir temas dessa envergadura, desta e de outros temas, em ano eleitoral. Né? É uma questão doutrinária do direito, deixar isso aqui bem claro, e não qualquer tangenciamento político. Tá? Então eu vejo que é importante operar essa redução, mas discutir mais profundamente com a sociedade, levar essa discussão muito mais adiante. E essa PEC 12/2026 é uma PEC recente, PEC nova, foi protocolada no Senado Federal por várias frentes parlamentares, ela tem força e ela é mais flexível do que a que está atualmente aí. Basicamente, ela permitiria um acordo direto entre patrão e empregado para que se ajustasse uma flexível jornada por hora de trabalho. Vamos estudar melhor ela, conhecer melhor ela e vamos ver o que vem pela frente, se vai ser aprovada a 221 ou se vai ser aprovada a 12. A 12 nasceu no Senado. E aqui eu coloco para vocês aí o nosso livro Onde as Empresas Mais Erram, que inspirou a reforma trabalhista. Já está na 5ª edição. É um livro muito interessante, sem juridiquês. Eu fiz uma coletânea de onde as empresas mais erram. Então, o acúmulo de função, a hora extra, o controle de jornada, a questão de chamar atenção em público, o que pode... É um livro muito bacana, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, e que está à disposição em todas as livrarias do Brasil e com preço de editora no site da editora, loja.estudoimediato.com.br. Eu agradeço aqui ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, nos queridos Estado do Paraná, agradeço ao Claudemir, agradeço a todas as contadoras e contadores que acompanharam até o fim, e termino dizendo a frase de um poeta muito bonita que diz o seguinte, e que serve para todos nós em nossas vidas, que diz o seguinte: o pássaro, quando pousa no galho, e o galho corre o risco de quebrar ou balança, o pássaro não se assusta, porque o pássaro não confia no galho, mas confia nas suas próprias asas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a República Federativa do Brasil. Muito obrigado, Claudemir. Opa, doutor, como sábias são as palavras do senhor, viu? E essa pontuação no final, que façam as suas palavras, né? Que de repente faz uma reflexão se é o momento adequado, né? Para uma mudança tão relevante, sabe? Doutor Marlos, em nome de todos os participantes, né? Do CRC, da TV CRC, né? Que a gente está semanalmente com vários eventos, né? Para levar informação aos colegas contadores. Queria agradecer imensamente ao senhor, em nome de todos os participantes, em nome do nosso presidente, Everson Carlinho, né?
por compartilhar todos esse conhecimento técnico, né? Eu acho que no dia a dia de magistratura do senhor deve se deparar com situações muito assim diferentes, né? E essa experiência trazendo para a gente assim é muito legal. Eu quero agradecer de fato. Se o senhor me permite, eu queria fazer uma pergunta para o senhor no seguinte sentido. O empresário hoje, ele está aí às portas de uma reforma tributária, né? Que vai trazer impactos relevantes ali no dia a dia das empresas. Temos aí as portas também a R1, né? Que também traz, vai de uma certa forma trazer custos para a empresa. E agora essa PEC da mudança aí da jornada de trabalho. Então, tudo isso cai no colo do empresário assim, e isso acaba se transformando boa parte disso em custos, né? Assim, no dia a dia ali. Qual o senhor acha, assim, no conceito do senhor, o prazo ideal de transição para isso se ajustar? Vamos supor, olha, com 2 anos, com 1 ano, ou vai ser logo que promulgar a PEC ali já vai entrar em. Qual o prazo que o senhor acha que seria o ideal para as empresas se adaptarem para essa nova PEC da jornada, doutor? Bom, obrigado, Claudemir, pela pergunta. Eu acredito que o primeiro degrau de 44 para 42 deveria, na minha opinião, ser feito em 2 anos. E depois, de 42 para 40, mais 2 anos. Mas não é isso que a PEC prevê. A PEC prevê que o primeiro passo de 44 para 42 deve ser feito em 45 dias, depois que ela for promulgada. E depois, o segundo passo tem que ser feito 1 ano depois. Então, a minha opinião é essa, e o que está escrito na PEC é isso. Porque é um prazo muito curto para a adaptação das empresas, né? Eu vejo aqui, nós praticamente não vai haver mudanças, porque a gente já não trabalha no sábado, então é só uma adequação da jornada ali, mas isso reflete em outras empresas, né? A gente pensa que esse projeto, como que ele vai tratar ali aquelas empresas que mais, empresa de saúde, por exemplo, que tem jornadas de sábado, domingo, segurança, transporte, hotelaria, como que ela vai tratar isso, doutor? Tem alguma expectativa ali na PEC? A PEC, ela é geral. A PEC, até por uma questão de redação oficial das normas brasileiras, tal, por ser uma norma constitucional, ela não faz essa diferenciação. Ela não faz nenhum tipo de seleção de qual setor pode ser beneficiado ou prejudicado, ou ter alguma prerrogativa diferente para tentar resolver um nó que vai ser dado a partir do momento que ela entrar em vigor, como, por exemplo, no segmento da saúde, como você bem citou. Nós temos aqui um binômio que me causa um pouco de perplexidade, um pouco de inquietação. Muitos dizem que isso poderia ser solvido por acordo e convenção coletiva. Entretanto, o tema jornada e o limite justamente da duração semanal, ele é tratado na Constituição Federal. E a própria CLT, no artigo 611b de Bravo, ela prevê que nada que possa violar a Constituição pode ser tratado por acordo de convenção coletiva. Eu quero acreditar, dentro desse binômio, dessa inquietação, que haverá uma tolerância interpretativa. Eu estou aqui fazendo um exercício de futurologia, desculpem, mas hoje. Haverá uma tolerância interpretativa, como eu vejo em vários momentos no judiciário, uma tolerância interpretativa em relação a essa questão, e quero acreditar que teses que venham ser trazidas ao judiciário de acordos e convenções coletivas que tentem acomodar essa situação em setores específicos vão acabar sendo aceitas. Mas isso é um exercício de futurologia e muito difícil de prever nesse momento. Mas eu estou fazendo isso com base no histórico passado. E vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem de onde é que eu tirei isso aqui na minha cabeça, tá? Porque vocês convivem com isso diariamente. A lei prevê, a lei diz hoje, que quando se faz um acordo, uma convenção coletiva, não se pode renunciar a direitos de terceiros. Está escrito isso lá na CLT. Mas quando você cria
um valor muito alto de vale-refeição, de vale-alimentação, quando você cria um valor indenizatório numa convenção coletiva muito elevado, que todo mundo bate o olho e vê que não é aquilo ali. Por exemplo, vamos colocar lá uma cesta básica, um auxílio, qualquer coisa, na casa de R$3.000, R$2.000, quando todo mundo sabe que aquilo ali deveria ficar na casa de R$1.000. Eu nunca vi até hoje nenhum tribunal do trabalho aplicar a ferro e fogo, com rigidez, aquele artigo da CLT que diz que não se pode renunciar ao direito de terceiro. Porque, em apertada síntese, qual direito de terceiro que nós estamos renunciando aqui quando dizemos que um valor alto é uma verba indenizatória? O INSS, Receita Federal. Estamos renunciando ao direito de terceiro. Mas há uma tolerância interpretativa em relação a isso. Então, eu quero acreditar que, eventualmente, poderemos ter tolerância interpretativa em relação a acordos e convenções coletivas, que, em relação a setores muito sensíveis da sociedade brasileira, como distribuição de alimentos, que envolve distribuição de água, comida, e saúde, talvez essa tolerância interpretativa venha se firmar novamente. Tá certo, tá certo. E eu acho assim, eu acredito, doutor, que tirar o regime de urgência foi muito importante nesse momento da PEC, acho que até dar um pouco de reflexão maior desses impactos na vida das empresas e dos trabalhadores, sabe? Eu penso que isso vai ajudar um pouco esse planejamento, acho que melhor, as pessoas ali, os legisladores, né, fazerem uma reflexão disso um pouco, porque, que nem eu disse, hoje com a reforma tributária, com a R1, vai mudar muito isso na vida das empresas, é um impacto de custo muito grande, sabe? Tomara, vamos torcer para que isso aconteça ali, sabe? Para finalizar, doutor Marlos, quais as suas considerações finais sobre o papel do contador nesse novo cenário das relações trabalhistas? Que mensagem o senhor deixa para a nossa classe nesse momento? Bom, mais uma vez, né? Nós já tivemos esse momento lá na reforma trabalhista, mais de 200 coisas foram mudadas assim, numa lei nova, vocês precisaram se atualizar. Depois, só para relembrar aqui, ó, a época da Covid, hein? Era medida provisória quase todo dia, e regulamento e portaria. Nossa, foi para atentar à saúde mental dos contadores, né? Se não pegassem Covid, iam pegar alguma doença mental, porque cada instante saiu uma portaria, como é que faz isso aqui, como é que aplica, e questões práticas no dia a dia ali que exigiam uma decisão, né? Porque a norma era posta, mas e a leitura, a interpretação, a compreensão, e pior, a aplicação na prática ali? Ninguém sabia direito como ia funcionar, os contadores estavam ali na linha de frente. Novamente agora com NR1, novamente agora com 5x2, isso vem à tona com uma nova carga de interpretação, com uma nova carga de conhecimento, e novamente vocês estão à frente. Mas dizer o quanto vocês, todos, vocês todas, são importantes para o Brasil. Porque hoje o pequeno e médio empresário confia plenamente no trabalho de vocês. E quando vocês estão assistindo a uma conferência como esta hoje aqui na Escola Técnica do CRC do Paraná, você está não só se atualizando, não só conhecendo pontos de vista sobre esse tema, mas você está contribuindo para um crescimento sustentável do Brasil através de cada cliente que você orienta, através de cada manhã que você acorda e recebe ali no seu e-mail aquela pergunta: e agora, como é que eu faço aqui? E você recebe aquele WhatsApp: ah, mas agora essa aqui é a gestante, a redução do aviso prévio. Você vai ter que conhecer, e você vai ter que estudar, e você vai, dessa forma, ajudar o nosso país a ser mais próspero. É essa mensagem que eu deixo ao final. Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar tudo isso, né? Todo esse ensinamento do senhor, toda essa prática de vivência com nós, profissionais da área contábil. Os valiosos ensinamentos do Dr. Marlos Melek, encerramos a transmissão de hoje. Agradecemos imensamente a participação de todos que nos acompanharam e ao nosso palestrante por nos brindar com a sua expertise. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com aquele colega que precisa entender que o contador moderno não apenas apura impostos,
mas atua como um verdadeiro gestor estratégico de ativo de seus clientes, auxiliando o cliente, estando ali do lado do cliente. Todas as dúvidas nós não vamos saber nunca, né? Mas a gente pode ajudar o cliente a tomar um caminho melhor no dia a dia dele, ali nas suas decisões. Nosso compromisso é fomentar conhecimento e apoio técnico para uma profissão cada vez mais forte, estratégica e preparada para os nossos tempos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.